Salve, salve, rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo do Bárbaro. Eu sou o Cota, o Bárbaro. O terceiro episódio de WandaVision agora foi incrível. Já deu pra ter mais uma noção do que vai acontecer. Pela primeira vez a gente ouviu nomes que são conhecidos de quem lê revista, de quem acompanha os quadrinhos ou de quem apenas vê, né, os filmes, né, da Marvel, como Pietro, Tommy, Billy, Ultron. A galera, ela tá lembrando de algumas coisas aí, tá saindo fora da caixinha, alguma coisa ali, a gente não sabe o que é. E a atuação da Elizabeth Olsen, que é a Wanda, nossa, meu irmão, dá medo. Você não ficou com medo? Eu fiquei com medo. A Wanda, meu irmão, a Wanda quando fica boladona, sai de baixo. Ela é muito brava, ela muda a cara completamente e dá medo. Vamos pro vídeo porque, meu irmão, essa é a análise completo. Você não vai achar outros canais aí, você vai achar um pouco de cada coisa, mas tudo só aqui no Bárbaro. Vamos lá! Bom, galera, esse episódio foi mais um episódio curto, dentro do que todo mundo fala e do que tudo indica. Serão 6 episódios curtos, baseados em sitcoms americanas, né? Esse nos anos 70. Então, se as previsões estiverem certas, a gente vai ter 50, 60, 70, 80, 90, 2000. E daí, meu irmão, vai começar tiro, porrada e bomba. Que todo mundo tá falando aí nas redes que serão 9 episódios, né? 6 de mais ou menos meia hora e os 3 últimos de 1 hora, com aquela cara de Marvel que a gente já conhece e aprendeu a gostar. Aprendeu não, eu sempre gostei, né? Desse tipo de episódio, enfim, de filme. Então vai ter a cara mais dos filmes da Marvel. A roteirista desse episódio é a mesma roteirista de Capitã Marvel 2, né, o filme. Então a gente pode ver um pouco do estilo dela nesse episódio já. Foi muito bem feito, eu achei o melhor dos 3 episódios, tem gente achando o segundo episódio o melhor. Eu achei o terceiro episódio o melhor episódio até agora. Porque eu acho que o terceiro episódio mostra muitos detalhes, muitas ramificações do que pode acontecer nos próximos episódios aí no desenrolar da história. Mas para vocês, quem é que tá ajudando a Wanda? Ou quem é que tá tentando manipular a Wanda? Qual é a intenção da Wanda ali naquela história? Será que é esconder do Visão a realidade? Será que o Visão é o Visão de verdade? Será que ele tá vivo? Ou será que tá rolando uma guerra fria entre uma agência e outra? Uma agência dos vilões e uma agência dos heróis, que seria a AIM, ou AIM e a SWORD. Comenta aqui embaixo antes do vídeo continuar, porque depois é fácil. Vocês vão tirar a conclusão que eu tirei. Ou melhor, sei lá, cada um tira a sua conclusão. Bom, esse episódio é uma mistura de Under the Dome com Show de Truman. Vocês repararam, né? Parece que existe uma redoma, existe um domo ao redor da cidade que não é fictícia. A gente vê, a gente percebe, né, no final isso, e eu vou chegar lá. Mas é baseado numa série americana chamada Brady Bunch. Toda a abertura tá muito parecida. Ela não foi uma série muito popular aqui, mas lá fora, enfim, serviu de referência para WandaVision. Todos os cenários, né, ali nessa abertura, em outros momentos também, aparece um hexágono. Se você juntar vários hexágonos, o que você cria? Uma colmeia, né? Uma colmeia é feita de vários hexágonos. O que sugere que a AIM existe na série. A AIM é a Hydra da SWORD, né? Enquanto a Hydra era a arquirrival, a agência arquirrival da SHIELD, a AIM tem esse lado de antagonista da SWORD. Inclusive o Barão Strucker, tem muita ligação também com essa agência AIM, tá? Então vocês podem ver que toda hora aparece de alguma maneira um hexágono, toda hora tem essa referência. Inclusive a Mônica Rambeau usa nesse episódio um brinco hexagonal, mas também é bem provável que seja essa questão da AIM, como vocês vão ver aqui na imagem agora, pode significar uma pista, né? Que é a AIM, ou em português é a IMA, que significa Ideias Mecânicas Avançadas. Nos quadrinhos ela foi criada pelo Barão von Strucker, que
que aparece no segundo, quer dizer, aparece não, que tem uma referência a ele no segundo episódio, né, da WandaVision, quando ela mostra aquele relógio Von Strucker ou Sol Strucker, agora eu não lembro direito, mas nos quadrinhos ela foi criada na Segunda Guerra Mundial para desenvolver armas para Hydra, né? Então ela era uma subagência, uma agência contratada pela Hydra para desenvolver as armas da Hydra. E depois, isso nos quadrinhos, ela se desligou, ela virou uma agência independente. Então é bem provável que ela esteja envolvida de alguma maneira nessa realidade da Wanda. Inclusive pode ser a grande vilã da história, né? A agência pode ser a grande vilã da história. A agência já foi citada em Homem de Ferro 3 e, por acaso, os agentes que trabalham nessa agência têm uma roupa que parece uma roupa de apicultor. É mais uma situação que aconteceu ali no segundo episódio, em que a Wanda fala não, é boladão, não dela, e aí volta tudo. Mas o curioso naquela cena é que, apesar de ter a roupa de apicultor, não dá pra saber se ela é amarela, provavelmente é branca, porque tá tudo em preto e branco. Mas naquela cena, ela atrás tem o símbolo da SWORD. Então, como não existe uma obrigatoriedade de seguir à risca o que sempre fala nos quadrinhos, é sempre uma adaptação, não dá pra saber ainda o que é. Será que elas estão trabalhando juntas? Eu acho que não faria sentido, mas é possível. E por que eu gosto tanto desse episódio? Porque nesse episódio, os personagens começam a querer revelar coisas pro Visão e pra Wanda. Então, por exemplo, o Herb tá lá cortando aparentemente as plantas, né, da casa dele, mas não existe casa. Vocês reparam que atrás é tipo um cenário fake. Não tem casa nenhuma, a gente não vê casa ali perto, né? Pelo menos assim, de fundo, a gente não vê casa nenhuma próxima a eles. Quer dizer, é como se fosse só a casa da Wanda ali naquela história, ou aquele cenário. E aí o Herb tá cortando as plantas, e aí também acaba cortando parece que tá cortando um muro do Visão. Até o Visão fala, ele continua cortando, como se quisesse chamar a atenção do Visão de alguma maneira. Parece, toda vez que eles querem, vocês vão reparar isso ao longo desse vídeo e, obviamente, ao longo do episódio, mas toda vez que alguém quer fazer uma fuga daquela realidade ou contar a verdade para eles parecem se desconectar do personagem que eles estão interpretando ali. Então você vê que, você vai reparar, especialmente em inglês, quem assistir em dublado talvez não vai perceber muito isso, mas quem assistir em inglês vai reparar que a entonação da voz muda, a forma como se fala muda. Quer dizer, enquanto eles estão ali fazendo o personagem, eles falam como pessoas dos anos 70, dentro de cada cultura. Quando eles querem falar alguma coisa, eles mudam o tom de voz, às vezes mudam a face, né, o rosto, e principalmente os trejeitos dos anos 70 mudam para a forma atual de falar, dos americanos falarem. E aí a gente é apresentado a um poder que até agora não tinha sido mostrado no MCU. Ele já faz a ultra velocidade quando ele tenta ver qual é a carta que o Herb escolheu. Então ele já começa ali rápido pra caramba, muito rápido, e ali você já vê que ele tem uma velocidade diferenciada, mas nesse episódio fica claro que ele tem a super velocidade. E aí existem muitas teorias, né, em relação a isso, mas alguns que acham que o Visão realmente morreu, né, depois que o Thanos arrancou a joia do infinito da cabeça dele. Muita gente acha que aquela ali é uma recriação do Visão, feita pela Wanda, na realidade dela, que ela criou, aparentemente, e que esse Visão não é exatamente o Visão que a gente viu, mas é um Visão que tem algumas coisas que não são dele, como, por exemplo, até essa questão da super velocidade. Vocês vão ver aí no vídeo que ele corre pra caramba. Vocês vão reparar também, durante esse episódio, que eles fazem 2 berços. Eles deixam 2 berços prontos. Será que aqueles berços são para se vier menino ou se vier menina? Ou será que, de alguma maneira, ela sabe o que está acontecendo dentro dela? Que na barriga dela existem 2 crianças.
É estranho porque no fim do episódio a gente vai ver que quando vai nascer o segundo, ela dá um grito desesperado como se fosse surpreendida. Mas a verdade é que tem 2 berços ali. E aí ela faz ela bota um brinquedinho, eu esqueci o nome, pedulicário aí, de borboletas, né? E essas borboletas do nada ganham vida. Tá toda feliz com a gravidez dela e tem tudo a ver com aquela expressão borboletas no estômago, né? Que as mulheres que já engravidaram sabem mais ou menos o que é. Eu não sei, mas minha mulher falava isso. E além dessa expressão, as borboletas ganham vida, né? E saem voando. E ela repara pela primeira vez que ela não tá no total controle ali da realidade, que existem coisas que podem sim fugir ao controle dela. E aquelas borboletas, como a gente vai ver outras coisas ganhando vida ao longo do episódio, podem muito bem ser o poder do Billy, que nos quadrinhos controla a realidade da mesma forma que a Wanda, e em alguns momentos até com mais poder ou mais força do que a Wanda. E novamente aparece muitas vezes o vermelho. O vermelho é muito destacado nessa série. Então, por exemplo, o livro sobre a gravidez é vermelho. A boneca que o Visão tá usando para treinar, aliás, é uma boneca, né? Mas eles também não sabiam se era menino ou menina. Enfim, mas tem uma boneca lá que pode ser uma referência a um quadrinho em que o Visão criou a sua própria família de sintozoides e tinha uma menina entre os filhos dele. Pode ser, mas enfim, isso é menos importante. O mais importante ali é que, de novo, ele está usando a super velocidade e a boneca tá de roupa vermelha. E depois a gente vai ver também, né, que quando aparece um animal, determinado animal, que eu não vou contar spoiler do meu vídeo, sim, do meu vídeo não. A Wanda tenta fazer ele desaparecer e aparece uma fumaça vermelha. Então, muita referência vermelha que pode ser em relação aos poderes da Wanda, que são vermelhos. Enfim, a roupa dela nos quadrinhos também é vermelha. Então, a Marvel sempre adapta isso. Então, ela não ficou com aquele mesmo uniforme. Mas, de fato, o poder dela, a aura do poder dela, a energia, né, emitida pelo poder dela é vermelho, mas também pode ser por conta do Visão, ele na história ele é vermelho, mas também pode ser o Mephisto. Cada vez mais a gente vê mais referências a esse personagem que pode ser o Mephisto. Se for o Mephisto, amigo, ó, explode cabeça. Então ela tem a primeira contração, né, que aparentemente é uma contração falsa, que pode ser também uma referência à falsa gravidez. Porque se for que nem nos quadrinhos, for igual aos quadrinhos, a primeira gravidez é uma gravidez falsa, foi criada por ela, né, muito guiada pelo Mephisto nos quadrinhos, para poder ter, né, os filhos. Fragmentos, são 2 fragmentos da alma do Mephisto dentro dela crescendo, e depois o Mephisto vai lá e toma de volta, e aí o bicho pega. Mas ali, nessa contração falsa, dá para ver que ela tem total poder da realidade, né? Total controle da sua realidade, ou não. Por que ou não? Porque vocês vão reparar que quando ela tem a contração, tudo começa a acontecer, os objetos começam a cair, a girar, as coisas eletrônicas começam a dar curto-circuito. Que maluquice é essa? Temos que abandonar a cozinha. Até que a luz, né, fica muito clara e tem um blackout. E a gente vai reparar que esse blackout é na cidade toda, não é só na casa deles. Mas não fica claro se é por conta das dores que a Wanda está sentindo ou se é o bebê, né, que está ali emitindo energia muito poderosa que consegue fazer todos os objetos se movimentarem, explodirem, enfim, um pico de energia gigante, né, naquela realidade, na cidade de Westville. Então, a gente vê, é por isso que eu gosto tanto desse episódio, vou falar isso outras vezes aqui, mas a gente vê pela primeira vez o Visão contestando alguma coisa. Ele começa a se lembrar, começa a questionar aquela realidade que tá esquisito, né? E que tem algo de estranho ali. Entendi o que quer dizer.
Mas é mais do que isso, não é? Algo de estranho não está certo, algo de errado não está certo naquela realidade. E ele relaciona alguns momentos estranhos, como por exemplo, aquele jantar com o senhor e a senhora Hart, em que o senhor Hart engasga. Ele fala que o Herb estava cortando a cerca. Então tem alguns momentos esquisitos e ele começa a relacionar isso e a gente vê mais um glitch. Só que esse glitch é diferente dos outros. Esse glitch, bom, porque eu não sei. Vamos descobrir. Mas, ou talvez possa levar... Eu, num primeiro momento, acreditei que esse glitch fosse diferente porque... por conta das questões visuais, né, de efeitos especiais serem diferenciados, anos 50, 60, 70. Mas pode ser uma outra situação em que a Wanda não estava controlando. Alguém de fora controlou. Acho que tem algo errado aqui, Wanda. Entendi o que quer dizer. E esse glitch, vocês lembram que no primeiro episódio aparece ali uma sala de edição. Inclusive tem aquele botão de botar o vídeo para frente e para trás, né? Então pode ser que seja ali dentro da sala. Eles talvez estejam monitorando ou guiando essa realidade e não querem ou não é o momento do Visão entender qual é a verdade, se o Visão realmente reviveu, porque o Visão pode ser muito bem a consciência da própria Wanda, né? Tentando despertar, talvez de um sono profundo, eu não sei. Mas esse glitch acontece de novo e é mais esquisito do que das outras vezes. E aí a gente chega numa das partes que eu mais gosto de todos os episódios, que são os comerciais. Mas esse comercial, ele tem uma referência muito boa. Primeiro a realidade ali, né? Onde fala que é uma fuga da realidade, né? Daquela realidade, ou enfim. Ele fala de uma mulher que está super estressada com os afazeres da casa. E aí o narrador pergunta se ela queria estar num outro mundo, numa outra realidade, ou descansando, enfim, relaxando. Aí ela fala, parece que você leu minhas mentes. Isso já é uma referência aos poderes da Wanda, obviamente, que pode sim ler mentes e alterá-las, mas também mostra ali que é uma fuga da realidade ali, né? Quer dizer, você pode sair da sua casa, quer dizer, sair daquele momento de estresse, mesmo sem sair da sua casa. Mas também tem uma referência muito interessante em relação à série Agentes da S.H.I.E.L.D., onde Coulson fala de um sabonete azul da Hydra, que a Hydra enche ele de produtos químicos e que esse sabonete entra na corrente sanguínea e implanta memórias falsas no nosso cérebro. Essa é a fala do Coulson. O Coulson continua dizendo que eles querem que eles acreditem que aquele lugar é mágico, mas ele termina dizendo que ele faz os próprios sabonetes dele. É o sabonete Hydra. Então, essa é a primeira vez que a gente vê uma referência a uma série, né? Não a filmes. É bacana, é bem legal. Isso pode abrir portas para outras referências de outras séries. Então, assim, depois daquela contração e tal, a bolsa dela estoura. Acontece uma chuva torrencial dentro de casa, né? E aí o Visão tenta pegar o telefone para ligar pro doutor e o telefone não funciona. Por que será que o telefone não funciona? Para eles não ligarem para fora ali, talvez, né? Porque a cidade existe. Não é por causa da eletricidade, nem por causa do blackout, nem por nada, porque especialmente naquela época o telefone não funcionava com eletricidade, só com tom, né? O tom é o que chama aqui. Enfim. E aí a Geraldine chega pedindo um balde, porque o cano da casa dela estourou, e depois no mesmo episódio ali, mais ou menos na mesma cena, ela diz que de repente, se ela tiver um quarto sobrando, ela pode emprestar para ela. Então sugere que ela não tem uma casa. Então como é que ela tem cano se não tem casa? Ela tá ali de propósito, ela sabe, de alguma maneira, ela sabe que a Wanda tá grávida, tanto que ela tenta forçar ali, e ao mesmo tempo ela não percebe o que está acontecendo ao redor dela até um certo momento. Se vocês assistirem a série em inglês, vocês vão ver que ela tem um sotaque muito característico dos anos 70, né? E não só o sotaque, mas o jeito que fala, isso aqui, e dobra aqui, faz aqui, cheio de molejo, cheio de malemolês. Mas ela tenta ajudar, ela pede um balde,
Depois ela vai usar esse balde para fazer o parto da Wanda. Então, quer dizer, ela já está procurando as coisas ali, porque ela sabe que vai acontecer. E vocês vão reparar também que ela está com os brincos hexagonais, que ela tem um colar da Sword. É esquisito, é muito esquisita essa relação. Eu acho que no 4º episódio as coisas vão começar a ficar mais claras pra gente. E aí a Wanda corre pra cozinha pra disfarçar, a cena é engraçada. A Wanda corre pra cozinha pra disfarçar, bota um casaco, e aí do nada ela vai pra cozinha, o casaco muda, e é o filho dela mudando o casaco. Mas aí ela vai e pega um cesto de frutas, oferece. A fruta que ela pega é uma maçã, né? A fruta preferida das bruxas, que ela pega, no caso, a Mônica Rambeau, né? Que é a Geraldine. E aí, durante aquela conversa, a gente vê que que a Wanda pintou com seus poderes ali, né? No início do episódio, ganha vida e quer aparecer ali de qualquer maneira. E aí a Wanda, como eu falei, da fumaça vermelha, a Wanda tenta fazer essa garça desaparecer o tempo todo e ela não consegue. Isso pode ser realmente o poder do Billy, né, já ali dentro do útero, alterando a realidade, mas também pode ser o Mephisto, porque o Mephisto assume formas de animais também. Então ali pode ser o Mephisto de alguma maneira, inclusive a fumaça vermelha sugere que isso de repente tem alguma coisa a ver com o Mephisto, que é vermelho. E aí, né, a conversa continua, e aí quando a Wanda joga uma fruta assim, a Mônica Rambeau toma um susto, a Geraldine toma um susto, e aí ela já muda novamente a expressão dela. Muda a expressão e a maneira de falar. Se vocês forem ver em inglês novamente, vocês vão ver que ela muda completamente. E ela começa a falar que tá escutando voz, ou ela fica ali muito alerta. E nesse momento vocês vão reparar que ela sai do personagem dos anos 70, interpreta um personagem atual, depois volta pro personagem dos anos 70, que depois ela fala, então tudo bem. Então, aí começa a falar, que coisa chique. E aí vai e tal, começa a falar da maneira em que se falava nos anos 70. Depois, a Mônica vai entrar no quarto, né? Ela pergunta se o quarto está disponível, vê que tem dois berços. Quando ela vira para a Wanda deixa a fruta cair tudo no chão, quebra, porque realmente ali começa o trabalho de parto. E aí a Mônica corre para pegar o balde que ela tinha pedido, já bota ali do lado, e aí percebe que as coisas estão ganhando vida. E ela não se assusta muito, né, com aquilo, como uma pessoa normal se assustaria se visse um quadro girando assim, na maior velocidade. E mesmo assim ela ajuda no parto. Depois do segundo bebê nascer, o Billy, o Visão conversa com o doutor e se desculpa por ter atrapalhado a viagem de férias dele. E aí, mais uma vez, a gente vê as pessoas se lamentando de alguma maneira por não conseguir ali, por estar ali, né? E ele fala que não tem muito como, não foi culpa dele, ele não tem muito o que fazer, porque cidades pequenas são difíceis de escapar. Sim, minha viagem. Eu acho que nós não vamos mais, afinal. Cidade pequena, você sabe, é bem difícil escapar. Escapar, não é sair, é diferente. Quando você sai ou não por espontânea vontade. Quando você escapa, é porque tem alguma coisa te prendendo ali. O Visão novamente fica com a cara pensativa, como se estivesse tentando entender o que ele está querendo dizer. Então ele cumprimenta a Agatha e o Herb. O Herb tá lá ainda com aquela serra elétrica dele, que sei lá. Os dois ali conversam sobre a Wanda, mas ele escuta ao longe, né? Ele escuta um murmurinho, mas é ao longe. E lá eles estão querendo saber se a Geraldine entrou, será que ela viu a barriga da Wanda e tal. Então, realmente é estranho aquela conversa. Parece uma fofoca, mas é uma fofoca meio ali com medo, eles meio apreensivos, né? E aí o Visão resolve ir lá conversar com eles, assuntar, né? Enquanto os filhos estão nascendo, ele tá lá batendo um papo. E aí ele pergunta se a luz voltou, né, na casa deles. E aí, novamente, Agatha Harkness, que eu acho que é a Agatha Harkness, que é a Agnes, né, ali na representação, diz que ela nem pode reclamar, porque o Ralph, de novo, aquele marido dela que não aparece nunca, o Ralph fica melhor no escuro. Rapaz, se o Ralph não é o Mephisto, ou se ela mesmo não é o Mephisto, ou se ela não tá... Enfim, o Mephisto tá nessa série. A gente só não sabe como e quando ele vai aparecer, mas de alguma maneira ele tá
influenciando nessa série. E fica cada vez mais claro isso. E aí vem talvez o momento de maior tensão da série, que é quando a Wanda fica sozinha com a Mônica Rambeau, né, a Geraldine, e fala que também é gêmea. Pela primeira vez ela cita o irmão gêmeo Pietro. Pietro, que pra quem não sabe, na Fox é o Quicksilver, o Mercúrio. Calma, eu vou chegar lá. Mas vamos voltar aqui. Ela fala do irmão, a Mônica Rambeau, de novo mudando. Elas são muito boas, essas duas. O Paul Bettany também. Esses atores são muito bons, porque eles saem do personagem, entram no personagem, chora e volta. E aí ela muda o tom de novo, a Wanda muda o tom e a Geraldine também muda o tom dela. E aí a Geraldine complementa falando que ele foi morto pelo Ultron. A Wanda olha pra ela com uma cara de psicopata, meu irmão, que olha, dá medo. Ela fala, o que foi que você disse? E aí, tipo, falando do irmão da Wanda, nos quadrinhos, o irmão da Wanda é o Mercúrio. Os dois dos quadrinhos são filhos do Magneto. Só que a Disney, a Marvel, tinha vendido os direitos, né, dos X-Men, de todo o universo dos X-Men, para a Fox. Então, quando o filme foi criado, a Disney não tinha esses direitos e aí resolveu chamar o Mercúrio pelo nome dele normal. Inclusive a Wanda também, que é a Scarlet Witch, né, a Feiticeira Escarlate. Ela não é citada desse jeito. E nem o Pietro é citado como Mercúrio, Quicksilver. Por quê? O nome Quicksilver é mutante e é mostrado pela Fox, né? Que tem até aquela cena famosa ao som de Sweet Dreams Are Made of This. E aí ele vai salvando todos na Mansão Xavier, que tem uma explosão ali, mas ele esquece do irmão do Ciclope. Se eu não me engano, acho que é o irmão. E aí, enfim, essa cena é sensacional e ele tem a super velocidade também. Mas, o ator Aaron Peters, não sei, no Wikipedia ele aparece como parte do elenco de WandaVision. Será que de alguma maneira ele vai aparecer? Algumas pessoas dizem que ele né, em algum momento a Wanda vai trazer os mutantes, ou o assunto dos mutantes ali para a realidade, para a Terra 616, que é a Terra da Marvel ali, no tudo que a gente vê. De alguma maneira, as pessoas estão achando que o Quicksilver, o Mercúrio, vai aparecer na representação do Mercúrio da Fox. Irmão, se isso acontecer. Mas também dizem que ele pode encarnar, ele pode ser o Mephisto, ele pode fazer o papel do Mephisto. Então, vamos esperar aí pra ver. Mas tem muita coisa boa. Essa série promete demais, galera. Quem não gostou, assiste do mesmo jeito que quando começar o troço começar a ficar sério, vocês vão ficar doidos. Quando a Wanda tá falando, né, ali do irmão dela, tá lembrando, ela canta uma música em socoviano, até muda um pouco o sotaque dela para aquele sotaque, né, da Wanda dos primeiros episódios, dos filmes, em que ela fala com um sotaque ali meio russo. E ela canta uma música socoviana muito bonitinha. Eu até procurei para ver, porque o Magneto, né, no filme do Apocalipse, ele canta uma música para a filhinha dela. Mas aquela filha dele morreu, né? Então não deve ser a Wanda, aquela filha, né? Porque até o nome não é nem o nome dela. Mas enfim, eu fui lá ver se tinha alguma referência, mas não encontrei. Mas é de fato uma cena bonitinha. E aí, novamente, ela muda totalmente a expressão dela, a feição dela, para uma cara de muita tristeza, uma cara carregada, né? E a Mônica, como eu falei, pergunta se o Ultron, né? Ele relembra, né? Que foi o Ultron que matou o filho dela. E aí, meu irmão, ela começa a ficar braba mesmo. Ela pega o cordão e pergunta: que símbolo é esse? É melhor você sair daqui agora. Sai daqui. Ela, Wanda? Não. Inclusive a Wanda pergunta: quem é você? E aí ela não consegue responder. Ela, eu. Meu irmão, essa cena é do caralho. E lá fora, o diálogo continua, né? Do Herb com a Agnes e o Visão. E aí eles começam a falar: olha,
pro Visão, essa Geraldine é tão esquisita, ela não tem casa, ela não tem marido, e aí ficam tentando convencer de que ela não é uma boa pessoa, a Geraldine não é uma boa pessoa. Aí eles estão conversando e tal, e aí tipo, mas o Visão pergunta, mas por que ela tá aqui? Aí o Herb tenta falar umas 2, 3, 4 vezes, a cena corta, volta pra ele, e ele vai tentar, quando ele tá quase falando, a Agnes olha pra ele e fala, não, agora não. É sinistro. E é engraçado que enquanto a cena é cortada, né? Então, tipo, tem o corte da casa da Wanda e o corte da cerca com o Visão. Então, enquanto o Herb tá tentando falar que ela tá ali o porquê dela tá ali, na casa ela tá tentando se justificar pra Wanda, e aí fica eu. Então é uma coisa meio, um paralelo meio doido, né? Ela, eu, enfim, mas é muito bom, essa série, essa parte é muito boa. E aí, a Agnes, quando pede pra ele não falar nada, sobe na bicicleta e vaza, e vocês vão reparar que a bicicleta é roxa, que é a roupa que a Agatha Harkness usa nos quadrinhos. Aliás, falando em quadrinhos, quem quiser conhecer melhor, né, eu vou indicar aqui esses quadrinhos aqui, A Queda, Vingadores A Queda, que tá à venda. Aqui eu vou mostrar para vocês onde vocês podem comprar, se vocês quiserem comprar. É muito bom, fala muito dessa... Tem a Dinastia M, que eu ainda não tenho, mas comprei, já deve estar chegando. E depois da Dinastia M, tem Vingadores A Queda. Mostra muita coisa aqui, né? Basicamente a Wanda destrói todos os heróis, né? Ou grande parte dos heróis da realidade dela em um dado momento. E aqui vocês vão ver ela na capa, mas essa revista é muito boa. Essas duas revistas aqui falam bastante sobre a SWORD, né? Inclusive, se eu não me engano, a SWORD aparece pela primeira vez nessa revista. Então quem quiser conhecer melhor essa estreia da SWORD, ou como a SWORD foi criada, pode comprar essa X-Men Superdotados e depois X-Men Perigoso. Aliás, é incrível. O link aqui está na descrição do vídeo para vocês comprarem se vocês quiserem. Vale a pena. Então assim, depois dessa discussão assim, e a Wanda falando que a Geraldine tem que sair, mandando ela embora, a gente vê o Visão chegando em casa, finalmente, para ver os filhos. E aí ele pergunta, cadê a Geraldine? Aí ele falou assim, ela teve que sair. E aí a cena, vocês vão reparar que a proporção da tela, que é 4.3, que é a proporção dos anos 70, muda. Primeiro ela ganha a tela toda, depois ela corta de cima e embaixo, faz aquele formato widescreen, formato de cinema, né? E aí, meu irmão, é uma cena irada que mostra pela primeira vez, de fato, a SWORD, o que parece ser a SWORD ali fora e o acampamento fora da realidade da Wanda. Então a gente percebe mais uma cena que a gente tinha visto no trailer. Aliás, nos 3 episódios foram quase todas as cenas dos trailers. Então tem muita surpresa guardada aí pela frente. A Marvel tá guardando muito bem, inclusive fazendo campanhas pra gente não espalhar o spoiler, né? Não contar a Bel Press. É por isso que eu falei no início do vídeo que esse vídeo teria muito spoiler, vocês viram porque quiseram, mas espero que vocês tenham visto depois desse meu guia do episódio. Mas assim, a Mônica expulsa, né? Quer dizer, ela aparece voando, saindo daquele domo lá, que não é um domo propriamente dito, mas dá pra ver que tem um campo de energia ali. E ela é expulsa, a gente até escuta um barulho de choque elétrico na saída dela ali do domo. E ela aparece tipo circulada por um poder vermelho, que obviamente é o poder da Wanda, né? E é estranho porque enquanto na realidade da Wanda tá sol, tá de dia, lá fora tá de noite. A gente vê, parece um campo, né, com uns refletores. É como se esses refletores estivessem, de alguma maneira, projetando aquela realidade da Wanda. É esquisito, mas mostra a SWORD também. Galera, assim, eu gostei demais desse episódio. Eu acho que esse episódio esclarece ainda mais as coisas. Fora que é colorido, eu não gosto de coisa preto e branca, é colorido. Até hoje eu não vi a lista de Schindler, justamente porque é preto e branco. Eu não gosto de filme preto e branco. A não ser que seja preto e branco de verdade, da época do filme, né? Eu vi Sin City, por exemplo, mas eu achei chato. Sei lá, é bom, mas enfim, me incomoda. E aí fica tudo colorido, fica muito bom. O episódio é muito legal. E acho que sexta-feira que vem vai ser de tirar o fôlego, porque as coisas vão começar a aparecer. Acredito que vai começar a mostrar
né, a parte de fora da realidade da Wanda. As teorias são absurdamente boas, todas as teorias praticamente são boas, mas eu quero que vocês não deixem de se inscrever no canal, de ativar as notificações. Vamos lá, de pouquinho em pouquinho a gente vai crescendo, de pouquinho em pouquinho a gente vai divulgando. Compartilha esse vídeo, beleza? Para que mais pessoas assistam e a gente possa discutir. Vamos discutir aqui nos comentários, eu vou responder o máximo que eu puder, beleza? E é isso. Muito obrigado a todos, é nóis, fiquem com o Bárbaro, fui!